bom dia! Sejam muito bem-vindos a esta live de hoje. Nós estamos na série Evangelhos. Nesta série, qual é o objetivo? Trazer passagens da Bíblia, de livros de iluminados, de evangelhos apócrifos, né? Trazer essas passagens dos evangelhos e trazer o entendimento à luz da consciência crística, que é a consciência da unicidade. Até então, todas as igrejas e todos, praticamente, que estudam os evangelhos, falam de baixo para cima. O que isso quer dizer? Eu, como um indivíduo, lendo um texto sagrado e tendo entendimento a partir da separação, a partir da minha consciência limitada que se sente separada. Como assim? Eu me sinto um indivíduo, um ser sozinho, contra tudo e contra todos. O mesmo que eu não me sinta realmente contra tudo e contra todos, a tua subconsciência se sente assim. Você se sente separado separado de Deus, como se Deus fosse uma outra pessoa, uma outra entidade, como se o seu filho fosse uma outra pessoa, uma outra entidade, como se os seus familiares fossem outras pessoas ou outras entidades, como se os que amam você fossem outras pessoas ou outras entidades, e como as pessoas que odeiam você sendo outras pessoas e outras entidades. A consciência crística diz: somos todos a mesma consciência, partida em filetes de luz, que se reduziram e foram recebendo 7 corpos e se manifestaram na forma humana. Mas nunca deixaram a sua fonte, porque nós somos um pensamento de Deus. Nós somos apenas a vontade de Deus manifestada. Um pensamento na mente dele. Como a nossa mente é criativa, como nós somos manifestadores enquanto estamos na forma, e nós somos criativos quando Cristo despertos, nós temos, assim como Deus, o mesmo poder. Nós manifestamos a nossa realidade, a nossa experiência humana na Terra. Todos que vêm a nós, todas as situações que vêm a nós, tudo que acontece conosco aqui, tanto para encarnados quanto para desencarnados, é fruto da nossa consciência. Quando nós unificamos a nossa consciência, a nossa real identidade divina, ou seja, quando nós assumimos a nossa filiação como filhos do nosso Pai que nós somos, nós entramos em fase com Ele, amplitude e comprimento de onda. E aí nós temos o poder de criar com Deus, ou seja, nós passamos a ser co-criadores conscientes. O tempo todo nós somos criadores, o tempo todo nós somos manifestadores. O tempo todo tem uma parte da nossa consciência unificada com Deus, criando junto com Ele. E tem uma parte da nossa consciência desmemoriada, inconsciente, manifestando aqui na Terra. Bom dia, amores da minha vida, sejam bem-vindas. E essa parte de nós inconsciente manifestando aqui na Terra é o que manifestou tudo que a gente experimenta aqui. A consciência de todos nós unidas aqui na Terra manifestou o mundo e as nossas experiências no mundo. É real? Não. É ilusório. Por quê? Porque vem de um pensamento ilusório que se chama ego. Ego é um pensamento que gerou um sistema de pensamento de separação. Foi um sentimento de estou sozinha da nossa alma que gerou o ego, ou o arconde, quem prefere falar assim, tá? Gerou o ego, e isso fez ele se sentir separado, porque ela o expulsou do pleroma. Era um pensamento que ela não queria, e ela viu que aquele pensamento deu origem a um ser, e quando deu origem ela se assustou e expulsou do pleroma. Ou seja, o nosso ego não está no pleroma, ele não está na divindade, ele está aqui. Qual é o objetivo da vida na Terra? Rememorarmos da nossa real identidade crística. Como a gente faz isso?
ascensionando em amor incondicional. Quanto mais amor incondicional a gente sente, mais a gente encurta o cabo fruta-cor que nos liga à nossa centelha divina ou o nosso corpo de Cristo, a nossa real identidade crística. Quando eu falo isso para vocês, eu fico vendo as imagens, porque me foi revelado através das imagens, né? Eu sei que vocês não conhecem essas imagens, eu vou pedir para a inteligência artificial criar essas imagens para que vocês possam também conhecer isso. E olhando essas imagens, vai ser mais fácil acessar, porque vocês vão lembrar, todos vocês têm a mesma memória, um acesso de memória já está em você. Você já é tudo que você precisa ser. Sabe que eu estava com bastante dificuldade e eu entendi que, certo dia eu entendi que eu já era o realizado. E aí eu discutia com os iluminados, porque eu dizia, como que eu posso já ser a realizada e ter uma vida como eu tenho? Que era uma vida que estava toda ao contrário, eu estava na fase do desfazer, né? Como pode eu já ser iluminada e não manifestar isso, e não conseguir ver isso, e não conseguir perceber isso em mim e nem na minha vida? E aí eu fiz essa pergunta, e aí eu fui recebendo as instruções e as respostas para essa pergunta. Por isso que eu digo, um curso em milagres foi uma resposta a uma pergunta. Um curso de amor foi uma resposta a uma pergunta. Jesus, a encarnação de Jesus, foi uma resposta a uma profecia. Sempre a gente tem que fazer uma pergunta quando a gente quer uma resposta do nosso Pai. Eu fiz uma pergunta essa noite. Quando eu tiver a resposta, eu falo para vocês. Porque eu achei que eu já sabia a resposta. Mas eu não sei se eu sei a resposta ou se eu sei por que mudou a manifestação em relação a essa resposta. Então, quando eu tiver essa resposta, você não sabe o que é, e fica chato ficar falando sobre isso agora. Quando eu tiver essa resposta, eu vou trazer ela para vocês, porque muitos fizeram essa pergunta e... eu vou falar. A pergunta que eu fiz, eu tava indo dormir, e aí eu pensei, meu Deus, coloquei minhas filhas para dormir, eu pensei, nossa, como eu gostaria de ser um daqueles apóstolos que estava lá naquele mesmo quarto, deitando com Jesus, né? Assim, quando se preparam para dormir, cada um deita e tal, e ficam conversando ali, trocando uma ideia. Como eu gostaria de ter sido um desses apóstolos que estava lá. E como eu estou fazendo essa série de vídeos evangelhos e eu não vi essa pergunta de nenhum apóstolo a Jesus, eu faria só uma pergunta para Jesus. Jesus, como você cura? Como você cura? Porque eu já vi muitas pessoas falando de como elas acham que Jesus cura. E nenhuma dessas respostas é como eu recebo da consciência crística que é feita a cura. Nenhuma. Todas elas são técnicas de cura. Elas vêm e elas auxiliam, mas nenhuma delas é a forma como Jesus cura. Então, eu pediria isso a ele para trazer a resposta aqui escrita para vocês. E eu sei que ele vai me trazer essa resposta e brevemente eu trarei para vocês. Porque um dia ele já tinha me respondido isso. E eu sabia fazer isso. E agora eu quero ver qual é o sentir dele quando ele cura, o que ele pensa quando ele cura. Se ele intenciona alguma coisa ou ele só deixa a verdade vir à manifestação. Porque eu aprendi assim. Eu aprendi que curar é trazer a verdade à manifestação. Que a gente não precisa fazer nada. Só que quando eu tocava nas pessoas, pessoalmente, ou quando eu entro no campo delas, eu vejo coisas acontecerem. Eu não intenciono. Ou às vezes eu sinto intenção, né? Eu sinto que eu devo intencionar determinada coisa.
eu faço isso, né? No centro espírita, eu sinto que eu devo intencionar alinhar os 7 corpos para levar para o corpo de Cristo, por exemplo, fazer uma limpeza de mágoas, coisas assim, né? Só que quando eu comecei a curar, não era assim. Eu tocava na pessoa e eu via as coisas acontecerem. Eu via as luzes passando pela pessoa. Por exemplo, uma vez, ano passado, a gente fez a cura de um câncer de intestino. Foi um atendimento triplo, eu, a Erika e a Ananda. Eu nunca tinha visto uma imagem do que é um câncer de intestino. Nunca tinha visto uma imagem. Agora, no curso de sanação, eu vi o que é. E quando eu estava fazendo a cura, me veio que essa menina buscava a atenção do pai. Aí me apareceu ela bem pequenininha, toda sujinha de terra, escabelada, uma criança brincando no parquinho. E ela brincava assim, buscando a atenção do pai, e o pai não dava atenção para ela. Aí daqui a pouco apareceu Jesus, e Jesus brincava com ela. E ela corria e abraçava as pernas de Jesus, e ele afagava a cabeça dela e dizia, minha menininha, né? E ela lá brincava, feliz, alegre, e Jesus estava dando aquela atenção para ela. Depois que terminou essa fase da cura, eu entendi que foi substituído na consciência dela o amor do pai terreno pelo amor de Jesus, né? Ela recebeu esse afago de um pai amoroso. Depois que isso terminou, porque foram várias fases, as fases da cura, do atendimento que foi feito. Depois disso, aí me foi mostrado que ela hoje era uma adulta muito bonita, mas que ela não sorria assim, ela não tinha aquela espontaneidade de dar aquele riso frouxo, de deixar o cabelo escabelado, de fazer uma trilha. Então ela estava sempre certinha, metódica, para agradar aquele pai da infância que não via ela, né? Então o cabelo sempre escovado, sempre perfeito, a maquiagem, o corpo, a roupa, tudo sempre muito alinhadinho, muito como se fosse numa caixa. E eu vi Jesus dizendo para ela que era para ela se libertar, porque ele gostava daquela menininha espontânea, suja de terra e escabelada, que ria, que brincava. Então me veio que esse câncer foi criado por ela querer caber em lugares que ela não cabia e por ela se sentir magoada com essa falta de atenção lá do pai, que gerou nos relacionamentos afetivos dela isso também. Depois disso, aí passou essa primeira fase do atendimento, aí fomos para a segunda fase. A segunda fase do atendimento, eu vi uma luz passando por todo o corpo dela, uma luz verde passando por todo o corpo dela, e aí eu vi o intestino, pareceu como se fosse uma imagem do intestino dela, e eu vi como se fosse uma luz passando, agora eu não lembro a cor, parecia que era branca, cortando dentro do intestino dela, como se fossem umas pipocas grudadas em todo o intestino dela, tinha essas pipoquinhas grudadas. Então passava aquela luz cortando todas essas pipoquinhas e retirando, arrancando, sabe? Como se fosse assim um jato de água, só que era uma luz que arrancava aquelas pipocas e deixava buracos no intestino dela, né? Arrancava as pipocas e deixava buracos no intestino dela. E aí eu vi saindo do corpo dela, pelo reto todo essas pipocas, assim. Fazia uma nuvem de pipoquinhas soltas, assim. Aí quando elas saíram do corpo dela, elas explodiam e desapareciam. Depois disso eu vi passando tipo um óleo que parecia um azeite de oliva, passando no intestino dela. E besuntando com ervas, sabe? Com ervas, como se fossem as fadinhas passando aquele óleo no intestino dela e besuntando com óleo, fechando todos aqueles buracos, porque deixou bem sensível, né? Que a luz tinha arrancado, tinha cortado, tinha retirado. E aí eu vi esse óleo besuntando, fechando todos os buracos.
E aí finalizou o atendimento com a luz rosa do amor incondicional. E aí foi isso que eu vi. Eu não intencionei nada disso, eu só vi isso acontecendo. Semana passada, no curso de sanação, eu vi uma foto de um intestino com câncer. E é exatamente assim, um intestino cheio de pipoquinhas estouradas, né? Brancas, assim. É isso, exatamente isso. Olha que incrível. E eu não intencionei nada. Eu só vi acontecendo. Eu só pedi. Como a gente pode ajudar essa tua filha? E aí eu vi isso, tá? Essa foi a minha parte do atendimento. Aí teve outras meninas que eu não lembro. Mas eu lembro dessas imagens, né? Disso que aconteceu. Então essas coisas acontecem assim, eu não intenciono. Na sanação a gente vê isso, a gente usa a imaginação e a gente faz a cura através dessas luzes, ou enfim, dessas energias. E a gente intenciona, né? Pelo menos eu acho que no começo é assim. Depois eu acho que tu acaba de tanto fazer por amor, você faz um trabalho de sanação, né? Sanação é cura, sanar, né? Curar. Aí depois eu acredito que vá se apresentando assim, as luzes mesmo vão se apresentando e você vai visualizando. Eu acredito que aconteça assim, né? Primeiro a gente precisa da nossa intenção para ir fazendo. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque me veio isso ontem, essa semana. E eu sempre digo uma coisa para minhas filhas, que elas precisam perceber que, por exemplo, se elas têm uma ferida, se elas têm um machucado, e agora eu tô dizendo isso para mim, Ana, se a gente tem uma ferida, se a gente tem um machucado, já é perfeito. Se ainda não curou, se ainda não sanou, é porque você está impedindo a cura. Algum sentimento, algum pensamento, algum ganho secundário. Ai, vão cuidar de mim, vão ficar com pena de mim, eu não preciso fazer tal coisa se eu estiver doente. Mas eu sempre falei para minhas filhas, eu ensino para elas que não é o corpo que se regenera sozinho, que é o Deus que cura. Porque o corpo também é Deus. Não existe nada fora de Deus. E é a programação do Deus no teu corpo que cura. Ele tem uma programação de autorregeneração. Você corta, por que ele se regenera? Porque tem uma programação no teu corpo para que as células se regenerem. Por que faz a ferida? Por que vai saindo a casquinha? Feridinha fica com a casquinha, vai protegendo. Sai a casquinha. Por que acontece tudo isso? Porque existe uma programação para que isso aconteça. Quem fez essa programação? Você não se questiona onde está Deus, como Ele é, como Ele age. Isso aqui é um instrumento de experimentação, porque cada pensamento e sentimento seu vai manifestar nisso aqui. Cada pensamento, cada sentimento, cada história que você viveu, cada memória que você teve, cada crença que você tem, vai se manifestar nesse instrumento de experimentação. É para isso que ele existe, para que você possa se experimentar. Na verdade, ele existe para que Deus possa se experimentar através do seu filho, ou seja, através de você. É ele querendo se experimentar. Então, quando você tem uma ferida, você diz para a ferida, ferida, eu sei que Deus quer se experimentar através dessa ferida, mas agora eu não quero mais. Cura-te. Cura-te. Perfeita, porque essa é a minha vontade. O corpo é uma ferramenta de experimentação do amor. Foi só o medo que fez as coisas que o medo traz se manifestarem. O medo que você sente por se sentir separado e sozinho num mundo gigantesco faz com que você manifeste essas coisas. Com que eu manifeste essas coisas.
com que nós manifestemos essas coisas. Então a gente cura o sentimento de medo, medo do futuro, medo de ficar sozinha. Qualquer medo que você sinta. Medo da doença, medo da morte, medo de perder, medo da escassez, medo da falta. Vai manifestar na tua ferramenta, na tua experiência. Então, por isso que é tão importante limpar os medos. Porque isso faz com que você consiga acessar mais fácil o Cristo dentro de você. Porque Ele não sente medo. E você convive, enquanto você está aprendendo a sustentar a consciência crística, com o medo e com a sabedoria da verdade. E aquele que você der mais atenção é o que você vai manifestar. Lembra que a gente falou nos 40 dias, falou no 40 dias no topo da montanha com Cristo, na série de vídeos, nas lives, tá no meu YouTube, de forma gratuita. A gente falou na quaresma também, que foram 46 dias de live, que a gente trabalhou o amor incondicional. E agora a gente vem falando de novo, mais uma vez, como sempre, repetindo sempre a mesma coisa. Até que a tua consciência um dia aceite que você é o Cristo, que você é o Filho de Deus em manifestação. Mesmo que você hoje não perceba isso. Peça para que Deus abra a sua percepção para a realidade. Que Deus abra a sua percepção para o pensar e o sentir dele. Cada vez mais. Que seja o dele. Que é amor. Tá? Hoje nós vamos para uma parábola que eu tinha medo de trazer, porque eu não tinha o entendimento dela. E agora eu recebi. E eu gostaria muito de compartilhar essa parábola para vocês. E para mim já valeu a pena a série Evangelho só por causa dessa parábola. Todas as outras são maravilhosas e nos mostram o quanto Deus nos ama, o quanto Ele interfere na nossa vida, o quanto Ele quer que nós soltemos a nossa vida para Ele, os nossos medos, os nossos traumas, as nossas dores. Que a gente se entregue limpo que nem água, transparente para Ele. Então, façamos isso, nos entreguemos a Ele porque Ele nos sustenta. Ele é a nossa força, Ele é a nossa composição, Ele é quem nós somos. E aí nós podemos estar em fase com Ele para manifestar a plenitude de sermos quem nós somos, realmente. Tá? Vamos lá. Mateus 6, 25. A busca fundamental. Por isso é que eu lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Afinal, a vida não vale mais do que a comida? E o corpo não vale mais do que a roupa? Olhem os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem ajudam em armazéns. No entanto, o Pai que está no céu os alimenta. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Essa parábola tem uma má interpretação. Tem um sentido de que a gente deve confiar em Deus e que Ele nos proverá. E tem o sentido de que eu não preciso fazer absolutamente nada, que Deus vai trazer tudo que eu preciso na minha boca. Sem você estar em fase com Deus. Isso jamais vai acontecer. Porque é a tua consciência a manifestação e você não pode ser um peso para a Terra. Você não pode ser um peso para o universo. Você já deve ir para a Terra só de estar aqui. Porque você faz lixo, você suja água, você constrói casas, você anda de carro de transporte,
você já é um peso para a Terra. Então, o mínimo que você pode fazer é, quando sair daqui, deixar um pouco melhor do que quando você chegou. Aí você equilibra a balança também com a matéria, entre aspas, com a fisicalidade. Porque é necessário que isso seja feito. Mais adiante nessa passagem, Jesus vai falar que precisa primeiro estar no reino dos céus para receber isso. É a única exigência. Por quê? Deus está exigindo tal coisa? Não. É porque a tua consciência é o único poder manifestador. E se a tua consciência não está em Deus, você não vai receber tudo dele. Porque você não sabe que é assim, que já existe tudo, que tudo já foi criado. E isso eu incluo a mim, a cada palavra disso que eu estou falando para vocês. Porque eu sei e esqueço. Deus é o ouro do teu anel de ouro. Tu é o anel de ouro. Ele é a tua composição. E isso precisa ser uma crença, porque isso é verdade. É uma crença na verdade. E aí você manifesta em fase com Deus. Os pássaros recebem de Deus, mas você vê eles parados em cima das árvores esperando a minhoca vir na boca deles? Deus dá a minhoca para eles. Ele dá o alimento. Mas você vê ele parado em cima da árvore esperando a minhoca subir na árvore para entrar na boca dele? Só se é um bebezinho, né? Que aí a mamãe vai lá, pega e dá. Aí a gente tem o leite materno com a mesma função. Você vê isso, gente? Você vê a minhoca subindo na árvore para entrar na boca do passarinho? Não. Deus dá a minhoca para todos os pássaros, dá o alimento para todos os pássaros. Mas a minhoca vai buscar. Nunca vai faltar, mas ela tem que buscar. Então, ser humano que busca a iluminação espiritual, saiba que Deus te dá tudo. Tu já tem tudo, tu já é tudo, mas tu tem que pegar, buscar na matéria, tá bom? Vai lá e busca na matéria. Essa é a orientação por hora. Ai, Ana, mas não vai ter um momento que a gente vai se alimentar de luz? Não é o teu caso, não é o meu caso no momento. Então, vai lá e busca na matéria. Tá bom? Buda se alimentava de comida, Jesus se alimentava de comida. De pão, de peixe, de fruta. De açúcar, no caso de Buda. Tá bom? Deu para entender? Existem mais iluminados do que esse, que você lembre? Um grau mais perto? Um consciência crística, um consciência búdica desperta? Hã? Acho que não, né? Então, siga o exemplo da vida exemplar. Ok? Eu gosto daquela passagem do deserto também, vou ver se eu acho aqui. Se alguém lembrar qual que é, põe aí. Que Jesus está no deserto. Gente, Jesus, no grau de iluminação que ele estava, já encarnado, hoje nem se compara, né? Mas na época, ele conseguia manifestar pão e peixes da mão dele, da vontade dele, da consciência dele. E além disso, ele podia simplesmente ordenar o corpo dele que não sentisse fome, ou ordenar que ele está alimentado, meu corpo, você está suprido, você está alimentado. E ele cumpriria a ordem de Jesus.
Mas não, ele voltava para a humanidade. E ele aceitava. Nossa, eu voltava para cá e eu sentia fome. E aí eu fui tentado pelo diabo, pelo ego. Jesus usou a linguagem da época. Ele foi tentado pelo ego a manifestar comida, a aceitar comida. E ele escolheu sentir a fome. E aí Deus mandou alguém suprir a fome. Mas foi uma escolha dele, ele podia ter feito. Podia ser só por ego, sim. Mas o Cristo escolhe a vida que ele quer. Ele podia ter escolhido não sentir fome, não sentir a humanidade, mas ele escolheu sentir a humanidade. Por isso que ele diz que eu morri por vocês. Porque ele não precisa morrer. Ele morreu não para nos salvar, para mostrar para nós que existe ressurreição. Ele veio com a missão de ressuscitar. A missão não era crucificação. A missão é a ressurreição. Mostrar que você não morre. Era isso que ele queria, te dar segurança de que o Pai está aqui, que você nunca morre. E entrou para a história tudo torto, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Não existem erros na criação. Não existem erros na criação. Aí vai vir os falsos profetas dizendo, como assim? Deus não cuida do mundo, tem morte, assassinato, isso, aquilo. O mundo é um pensamento ilusório, ele não é real, jamais será. E nisso está a paz de Deus. Tudo que é real jamais pode ser ameaçado. O que é irreal não existe. Por isso que Deus deixa você brincar no parquinho de dor e sofrimento. Ele deixa porque é uma escolha sua de experimentar dessa forma. Ele não se limita. Mas se você cansou de dor e sofrimento, entre em fase com ele, pare de manifestar isso na sua vida. E eu cansei. Deu. Você cansou? Bora manifestar o amor, a vontade de Deus na nossa vida. Bora entrar em fase com ele? Né? É isso. Situações do mundo todos nós vamos continuar passando enquanto a gente estiver aqui, tá? Mas a dor e o sofrimento não são necessários. Bora lá. Quem de vocês pode crescer 1 só centímetro à custa de se preocupar com isso? O que ele diz? Não se preocupem. E por que vocês ficam preocupados com a roupa? Olhem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, lhes digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, muito mais ele fará por vocês, gente de pouca fé. Tem várias explicações, né? A professora Hélio Couto também fala dos lírios como pessoas, né? Gente de pouca fé. Tem uma passagem de um curso de amor que Jesus diz assim, que a nossa vida é exatamente igual à nossa crença em Deus, ou a nossa descrença em Deus, ou a nossa visão de Deus. A nossa vida é exatamente isso. Nunca tinha pensado sobre isso. E é verdade. Por exemplo, quem não acredita em Deus tem uma vida achando que ele mesmo é o responsável por si. E vive assim. Sem ter ninguém mais em quem confiar, confia só no próprio taco. Até que um dia cai e se rende. Senão nossa vida em outra. Porque vai entender que o ego não tem capacidade de realizar o que veio para ser realizado.
Quem acredita em Deus, eu tô falando de crença, Deus não é uma questão de crença, é uma questão de experiência, mas agora eu tô falando de crença. Quem acredita em Deus, mas que Deus está lá no alto, julgando ele, e que ele é pecador, que ele erra, que ele não merece entrar no reino dos céus, assim é a vida dele. É uma pessoa que busca fazer o certo, mas que erra muito e que não acredita que é merecedor das promessas de Deus. E aí não as manifesta e não as recebe, porque não acredita que é merecedor. Se você acredita que Deus está em tudo, em todos, o tempo todo, e você experimenta Ele como unicidade, inclusive que Ele está em você, em tudo e todos o tempo todo, você vive uma vida próspera, milagrosa e abundante. Se você acredita que Deus é um Deus provedor, cuidador, operador de milagres, mesmo estando separado de você, assim Ele se manifestará, fazendo milagres, atendendo às suas orações, realizando seus pedidos. Porque você acredita que Ele realiza os seus pedidos, que Ele faz milagres, que você é merecedor de milagres, ou aquela pessoa para quem você entoa um milagre, para quem você intenciona um milagre, é merecedor. Você pede com fé, com amor, e você sabe que Ele é um Deus misericordioso e Ele vai te atender e Ele te atende. Por que tudo isso? Porque a tua crença é o poder manifestador. Deus é diferente para aquele que não acredita nele, ou para aquele que acredita, ou para aquele que acha que tudo e todos são Deus. Ele não é, ele continua sendo o mesmo. Ele é consciência. Ele não é diferente para um ou para outro, mas você experimenta Deus de forma diferente porque você acredita diferente. Olha que incrível isso que eu acabei de falar. Se a gente entender só isso, a gente modifica a nossa crença em Deus, a gente passa a experimentar Deus e aí acabam todos os nossos problemas. Entende? E tudo bem se a gente fica oscilando de crença de quando em quando, até conhecer a verdade, até conseguir expressar a verdade na forma humana. Tá bom? Que eu acho mais difícil do que conhecer a verdade. Eu acho mais difícil expressá-la na forma humana do que conhecer ela. Só que até conhecer a verdade é muito mais sofrido. Depois que tu conhece, é difícil expressar, mas é menos sofrido, não tem sofrimento. Não que nem tem até tu conhecer. Até despertar, até acessar a memória, né, da verdade. Só que sustentar a verdade é difícil. Por isso que muitos se iluminam com curso em milagres, com curso de amor, muitos recebem nas igrejas a unção do Espírito Santo. Só que depois vão vivendo a sua vida e vão esquecendo disso. Por quê? Porque sustentar é difícil. Porque tudo e todos, porque o mundo todo, porque todos os pensamentos, porque todas as ondas de informação que estão aí são contra a verdade que você conhece. São pouquíssimos que conhecem a verdade, são libertos. E eles estão no mundo sujeitos a todas essas ondas de informação, todas essas relações. Mas ele paira como se fosse de forma superficial por tudo isso. As coisas atingem ele, mas como raspões. Raspões no mundo. Até ele aprender a manifestar 100% como Jesus. Eu espero que eu consiga realizar isso ainda nessa vida. Que eu não preciso vir mais uma para realizar isso. Que se eu vier, vai vir só para expressar a consciência crística. Sem ter que ficar me raspando toda hora, né? Portanto, não fiquem preocupados dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos que ficam preocupados com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso.
o Pai de vocês que está no céu, tá? Aqui, Deus está no céu, ele está no paraíso, ele está na consciência crística e ele está no céu dentro de você. Lembra que você é o céu? Jesus explica isso em um curso de amor. Você é o céu, só não está acessando. Então, o Pai de vocês que está dentro de você, na parte de você que é céu, sabe de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas as coisas. O que é o reino de Deus? É a manifestação do céu que está dentro de nós. Você entra em fase com o céu, com Deus dentro de você. Onde está Deus dentro de você? Você entra em fase, amplitude e comprimento de onda, física quântica pura, ciência pura. Você entra em fase com Deus, mesmo pensamento, mesmo sentimento, mesma onda, ressoa junto com Deus. E aí você recebe tudo. Porque a vontade de Deus é a perfeição, é a beleza, é a cura, é a vida próspera, abundante e milagrosa. Por que milagrosa? Porque no mundo todos precisam de milagres. Jesus fala disso no curso de milagres. Até ele precisava de milagres. Porque ele encarnou. E todo que encarna se sente separado. E se sentindo separado, manifesta separado. Então todos precisam de milagres. Todos. E aí aqui a gente manifesta milagres. Estando em fase com Deus, amplitude e comprimento de onda, pensando e sentindo como Ele, como Deus pensa e sente, amor incondicional. Irmãozinhos, amai-vos uns aos outros, o que a gente viu ontem e anteontem. Irmãozinhos, amai-vos uns aos outros, esse é o segredo do segredo de tudo. Como eu vos amei. Não como você se ama, porque você não se ama. Então, como eu vos amo, como Cristo te ama. Tá? Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Basta a cada dia a própria dificuldade. O que Deus está falando aqui? Oi, amor. Bom dia. Que alta que tu tá, Antonelinha? O que ele está dizendo aqui, ó? Não se preocupem com o dia de amanhã, vivam no agora. O Tolle fala disso, Eckhart Tolle, eu nunca consigo dizer o nome dele certo. Poder do agora. Viva o agora. Viva o agora. Não é coma para hoje. É viva agora no presente, tá? Ele tá dando toda a explicação de como a gente faz para receber de Deus. Viva o agora, entre em fase com ele, em amor incondicional, viva o agora, porque basta cada dia a própria dificuldade, seja vigilante na expressão do amor. É isso, tá? Ó a minha tocinha. Vamos ter que fazer uma manifestação milagrosa, né? É sobre isso, meus amores. É sempre sobre isso. Cada pensamento, cada sentimento, cada medo manifesta. E cada amor manifesta. Cada entrar em fase com Deus manifesta. Mamãe já vai, amor. Tudo manifesta. Então, que nós consigamos dissolver a ilusão, entrar em fase com Deus, manifestar esse amor. Como? Buscando primeiro o reino do céu, estando no presente. Tá bom? Um beijinho.